O que caracteriza a vida do Brizola é esse vínculo com a infância e com a família. A começar pela história do nome, ele foi batizado Itagiba, mas o líder revolucionário do pai dele se chamava Leonel, e ele, então, menino, brincando, principalmente lá com cavalinho de pau, ele andava pelo pátio da casa gritando: eu sou Leonel, eu sou Leonel. E aos poucos isso foi se impregnando e ele acabaria por ser Lionel. Então ele se auto-batizou, ele se auto-renomeou, o que mostra desde cedo uma grande escuta ao que os adultos falavam e também uma personalidade forte, uma capacidade de fazer escolhas. Ele foi muito influenciado por essa família, especialmente pela mãe, uma professora, que incutiu nele a ideia de que só o estudo podia mudar a vida de pessoas como ele. Então, desde cedo, ele foi à luta, sem os meios, ele acabou vindo estudar na Escola de Agricultura de Viamão. Aqui, ele não tinha realmente as condições financeiras para fazer o que ele queria, ele trabalhou vários tipos de trabalho, por exemplo, ele foi engraxate, e ele fazia coisas consideradas um tanto esdrúxulas, como, por exemplo, economizar os sapatos, né? Andando com os sapatos embaixo do braço ou dentro ou num saco de papel e tirando, colocando os sapatos, por exemplo, quando ele precisava entrar em algum lugar, no cinema, por exemplo, aí ou em algum lugar, ele colocava os sapatos. Então, é uma figura curiosa que desde cedo soube bem o que queria e que a vida inteira, de certo modo, ele fez homenagens à mãe. Todo o tempo como se cada ação fosse uma maneira de dizer a ela: eu entendi, eu aprendi, eu estou fazendo aquilo que a senhora disse que era para fazer. Quando ele foi governador, por exemplo, a história das escolas, que o número varia, uns dizem que ele criou 2.900 escolas, outros que ele criou 5.000 escolas. Ele criou muitas e muitas escolas, porque realmente ele tinha essa convicção correta de que só pela educação ele poderia mudar o mundo dele e o mundo das pessoas em geral. Então, eu acho que o Brizola passou a vida inteira ligado, atrelado a essa infância que foi difícil, mas, ao mesmo tempo, que foi uma infância que foi inseminadora. As coisas que ele aprendeu em casa, ele passou a vida inteira aplicando. Ele é o produto de uma época de muitas tensões e de muitas utopias. As pessoas daquela época acreditavam profundamente que a política existia para mudar o mundo. E ele foi influenciado por esse contexto de tensões. Por exemplo, a própria tensão da Guerra Fria, Cuba, que passaria ao socialismo em 1961, o conflito entre União Soviética e Estados Unidos, uma divisão muito categórica em dois mundos, com essa perspectiva de que escolher um deles era participar de um imaginário que afetava concretamente a vida das pessoas. Então, ele tinha essa coisa, desde a infância, do pai injustiçado, e ele queria mudar o mundo. O Brizola queria mudar o mundo, e ele foi compreendendo, ao longo das atividades dele, que a política devia ter esse papel. Ele soube aproveitar as circunstâncias que apareceram. Nem todas as circunstâncias foram criadas por ele, mas ele compreendeu muito bem o que estava acontecendo e não é como se diz aqui no Rio Grande do Sul: o cavalo passou encilhado, ele montou. Aquele contexto era um contexto de radicalização. A gente fala hoje em polarização, aquele tempo também era muito polarizado. O que se estava enfrentando? Bem, se estava enfrentando, de um lado, a enorme desigualdade da sociedade brasileira, que era uma coisa impressionante,
E, por outro lado, havia sempre, brandido pela direita, o fantasma do comunismo. Então, não podemos fazer isto nem aquilo, porque o comunismo, a ameaça comunista, etc., etc. De outro lado, era preciso fazer alguma coisa, porque o Brasil era um fosso de desigualdade. Então, foi nesse contexto, por exemplo, um contexto de muitas tentativas de golpe, porque era uma época de muitas, vamos dizer assim, de muita inclinação para executivos fortes. Então, a direita queria dar golpe, a esquerda podia também pensar nisso, e constantemente se vinham repetindo as ameaças. Em 50, o Getúlio não podia ser eleito, acabou eleito, foi combatido pela direita, pelo lacerdismo, até o suicídio de 54. O golpe de 64 foi sendo adiado até chegar em 64. O Jânio Quadros foi eleito como uma solução inusitada de direita, sempre combatendo a mesma coisa que a direita sempre traz à tona, que era a corrupção. O governo do Jango acabou sendo uma coisa meio esquisita, ele renunciou, e aí o vice-presidente era o Jango. Não havia nenhuma ambiguidade quanto à questão da legalidade da posse do Jango. E talvez por isso mesmo tenha mobilizado tantas pessoas. O Brizola, bem, ele tinha a coisa de ser do PTB, de ser um herdeiro do getulismo, de ser cunhado do Jango, mas ele tinha principalmente a clara consciência da oportunidade. Ele diz assim, olha, aqui tem uma ilegalidade sendo cometida, eu não posso deixar acontecer. Ele tinha também a sua personalidade, os seus rompantes, então aquilo que parecia impossível aconteceu por força da personalidade de um homem. Porque a história é um pouco assim, alguns pensam, as estruturas fazem a história, e as estruturas pesam muito, mas sem a figura de certas pessoas, sem a personalidade individual, a história também não acontece de certa maneira. Sem Napoleão, a história seria outra. E o Brizola foi decisivo. Talvez sem o Brizola, certamente sem o Brizola, o Jango não teria tomado posse. Então era isso, contexto de Guerra Fria, de muita polarização, de inclinação para autoritarismos, de militares muito ativos na política, desde sempre, mas naquele período ali dos anos 50 e início dos anos 60, extremamente ativos na política, e tempos que precisavam de alguém que dissesse alto e bom som, vamos defender a legalidade. Esse papel, o Brizola, assim como um dia ele decidiu ser Leonel, esse papel ele se deu, ele disse, é comigo. Ele chamou a responsabilidade para ele. Quando o Jânio renunciou, logo em seguida, aconteceu o seguinte, o Marechal Lott, que era importantíssimo no cenário militar da época, que tinha sido candidato à presidência da República, o Marechal Lott, que era um militar legalista, lançou um manifesto de apoio à legalidade, um manifesto de oposição à proposta dos ministros militares de não aceitar a posse do Jango. E esse manifesto do Marechal Lott, que acabaria preso, o Marechal Lott, o manifesto dele foi lido, Brasil afora. Então, foi lido, por exemplo, foi veiculado em rádios do Rio Grande do Sul, como a Farroupilha e a Gaúcha. E isso fez com que essas rádios fossem tiradas do ar. E a rádio, que não leu o manifesto naquele momento, certamente por cautela, foi a Guaíba. Então, quando o Brizola, no dia 27, ele teve essa ideia de, olha, eu preciso de um meio de comunicação, a saída é falar a todo mundo, mobilizar as pessoas, a rádio que estava disponível, que estava no ar, era a Guaíba. Então, ele requisitou a Guaíba por volta do meio-dia de um domingo, dia 27 de agosto de 1961, ele requisitou a Guaíba. Então, o engenheiro Homero Carlos Simon, o técnico, o Celso Costa, que eu conheci muito, que está vivo, eles, diante dessa requisição, que acabou
aceita pelo Breno Caldas, o dono da empresa, eles instalaram o estúdio da rádio lá no porão do palácio. E, com isso, se abre uma nova perspectiva, né? A perspectiva de realmente falar diretamente à população e constituir uma relação direta com o povo. O Brizola, no início, nem tinha, certamente, a ideia de quanto isso se tornaria numa rede, porque aí teve o seguinte, a Rádio Brasil Central de Goiás, onde o governador Mauro Borges aderiu logo à legalidade, essa rádio entrou em cadeia, e era uma rádio poderosa também. E isso como que deu a ideia. Quando ela entrou em cadeia, ela disseminou para outras regiões do Brasil e mais rádios foram entrando. E se chegou a ter 104 rádios na cadeia, na rede. Mas, inicialmente, a ideia era vamos pegar a Guaíba e falar com as pessoas aqui de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul. E logo uma outra rádio entrou, e logo outra entrou, e quando se viu, eram muitas rádios. E tem histórias curiosas, porque, inicialmente, quando ele levou a rádio para o porão, o locutor era o Naldo Charão, que era empregado do Palácio, era da, como é que chama? Da assessoria de comunicação do Palácio. Então, ele ficou encarregado de dar ali boletins e dar informações e até chegar a hora dos discursos do próprio Brizola. Mas só que, como as outras rádios estavam fora do ar, por exemplo, a Farroupilha, aconteceu, então, que grandes locutores estavam sem atividade naquele momento. Aí eles foram lá e disseram, olha, estamos aqui, com grande consciência e também com senso de oportunidade, se ofereceram, né? E aí, quando se viu, tinha uma super equipe, a mais conceituada, transmitindo lá do porão. Mas também as pessoas queriam contribuir de toda maneira, porque se estabeleceu que haveria um alistamento de pessoas, de voluntários, para o enfrentamento, e que se dava num edifício que tinha ali na Borges, chamado de Mata Borrão, e as pessoas foram lá, e as pessoas queriam participar, e queriam levar as coisas que elas tinham, um revólver, o que fosse possível. Elas queriam lutar, elas queriam participar daquilo. A Praça da Matriz ficava cheia de gente em vigília, ou para ouvir discursos. Foi uma construção coletiva. Ela começou, o Brizola acendeu o pavio da coisa e tratou de inflamar com os discursos. Como todos nós sabemos, o Brizola era um grande orador. Então, quando ele falava, ele incendiava. Mas, é claro, ele não podia ficar 24 horas por dia falando. Então, aconteceu que se constituiu um verdadeiro coletivo para tocar aquilo. E, por toda parte, coisas assim aconteceram. Por exemplo, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul ficou em sessão permanente. Sessão permanente, discursos e discursos e discursos. Agora mesmo, eu até acrescentei um capítulo nesse meu livro sobre os 18 dias ali da vigília da Assembleia Legislativa, um material que o Memorial da Assembleia e o Arquivo Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul transcreveram. E ali a gente enxerga tudo o que aconteceu, porque cada deputado ia à tribuna e contava o que ele tinha visto, o que ele tinha ouvido, os seus temores, etc. Vinha gente de Brasília, ia gente para Brasília, vinha gente do Rio de Janeiro. Foi um vai e vem enorme. E com todos esses acontecimentos, tinha coisas assim incríveis. Daqui a pouco vem a ordem de bombardear o palácio. E aí? Sai todo mundo correndo do palácio, ou fica todo mundo dentro do palácio, ou quem fica no palácio? Ou, claro, o bombardeio não aconteceu, porque os sargentos da base aérea da aeronáutica ali em Canoas se rebelaram. Poderia ter acontecido. E aí? O Brizola e tantas pessoas iam morrer no palácio? Imaginem a comoção. Também tinha outras coisas, por exemplo, o aviãozinho passando e jogando panfleto, jogando panfletos com incitações a manter a ordem, a evitar o conflito, assustando, intimidando. Tudo isso acontecendo ali, a cidade empolvorosa,
tudo aquilo se disseminando, o país sabendo, uma expectativa enorme do que vai acontecer, e uma repercussão internacional, e tudo isso podendo terminar numa guerra civil. Então, imagina assim, certamente, dificilmente aconteceu outra coisa mais excitante na cidade do que esses dias todos. O Jango estava nessa viagem diplomática, comercial, à Ásia. Ele não era comunista e nem estava lá para importar o comunismo para o Brasil, era uma viagem, uma missão normal, convencional. Claro que quando ele fica sabendo da renúncia do Jânio, ele precisava tomar uma decisão, o que fazer, porque rapidamente os ministros militares fizeram saber que, se ele voltasse ao país, ele seria preso. Então, ele não podia simplesmente descer no Brasil, voltei, sou o presidente da República. Não, havia uma resistência dos 3 ministros militares, que assinaram um manifesto e que não queriam a volta dele. Então, ele precisou adotar uma estratégia, que foi uma estratégia calculada, um longo retorno, por assim dizer. Aí ele acabou em Montevidéu, ali em Montevidéu, ele ficou negociando a volta. E negociando mesmo, porque acabou fazendo concessões. Tancredo Neves foi até lá como um emissário, etc, etc. Eles negociaram a chamada solução parlamentarista. O parlamentarismo era um velho sonho de muitos políticos brasileiros e de alguns partidos. Então, aqui no Rio Grande do Sul, o grande defensor era o Raul Pila, do Partido Libertador. E ali havia, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, grandes defensores do parlamentarismo. Havia, por exemplo, um radialista muito conhecido no Rio Grande do Sul, Cândido Norberto. Então, o parlamentarismo sentiu também o cavalo passar encilhado e montou, porque lá em Brasília era preciso costurar uma solução. Os parlamentaristas aqui da Assembleia, eu ainda constatei isso nesse material transcrito, eles ficaram todo o tempo dizendo o seguinte: nós somos a favor do parlamentarismo, mas não assim, não para tirar os poderes de um presidente eleito legitimamente, porque era mudar a regra do jogo com o jogo andando. Então, eles disseram, não, assim não queremos, assim também não. Mas, lá em Brasília, o jogo foi outro. E, no final, depois que a emenda parlamentarista foi aprovada, o Paulo Brossard, que era deputado, voltou, depois de uns dias ausente, voltou à Assembleia e disse, olha, convenhamos, acabou sendo uma boa solução, uma solução pacífica, uma solução civilizada, uma solução adequada, evitamos a guerra civil, etc. E aí todos se entusiasmaram, porque, bom, eles acabaram conseguindo o que eles queriam. Na minha leitura, o golpe dos militares falhou, mas o golpe dos parlamentaristas funcionou. Foi um golpe dentro da tentativa de golpe. Os parlamentaristas perceberam que eles podiam apresentar alguma coisa que funcionasse como uma solução conciliadora. E eles apresentaram o que era a menina dos olhos deles e aprovaram. O único senão da coisa é que, na emenda aprovada, havia a previsão de um plebiscito de confirmação. E esse plebiscito aconteceu em 1963 e foi uma lavada. 80% dos que votaram pela volta ao presidencialismo. Porque, ainda que alguém possa ser parlamentarista, quantos países parlamentaristas funcionam bem, ali era uma jogada suja. Ali era um oportunismo. Bom, então se tocou a toque de caixa uma emenda que estava tramitando lá. E muito se dizia que o próprio Raul Pila, um grande guru do parlamentarismo e tal, que naqueles termos ele não ia querer, mas ele votou a favor, porque realmente eles queriam, eles sentiram, é agora ou nunca. Mas o Brasil, pelo jeito, não é um país com propensão ao parlamentarismo, embora nós tenhamos tido parlamentarismo no século XIX, ao longo do reinado de Dom Pedro II. Foi uma experiência parlamentarista bem sucedida. Mas hoje
nós somos um país presidencialista. O Jango foi roubado. Mas o Jango, eu tenho muita admiração pelo Jango por essa coisa. O Jango era conciliador, era assim cauteloso. E ele fez uma aposta que deu certo. Ele perdeu inicialmente poderes, depois ele recuperou. O que não tinha como realmente evitar era o golpismo dos militares, que estava entranhado, e mais cedo ou mais tarde eles fariam o que fizeram. Eu, se tivesse 18, 20 anos lá na época, eu teria ficado com o Brizola. O Brizola é um espírito maravilhoso, incandescente, de fogo. Então, ele tinha um poder mobilizador espetacular, e ele estava com a razão, em certo sentido. Então, por que abrir mão de algo a que se tem direito? Está na Constituição. Por que abrir mão dos plenos poderes presidenciais conquistados no voto? Por outro lado, agora que eu sou um sujeito de quase 60 anos, eu fico com o Jango no sentido de que não dava para esticar a corda demais. Esticar a corda era guerra civil. Era isso, ia ter morte. Quantos mortos? Então, era uma questão de pesar as condições. Será que, no caso de um conflito armado, nós ganharíamos? O raciocínio do Jango era assim: sempre se perderia, porque muitas pessoas morreriam. Então, mesmo que se ganhasse o confronto e ele assumisse como presidente da República, teria havido uma perda de vidas. E o Jango, nesse sentido, ele provou 2 vezes que era conciliador, ele também não quis o confronto em 64. Alguns o julgam criticamente, dizendo que ele devia ter partido para o confronto. Eu tenho esse espírito, assim, eu acho que se puder evitar os derramamentos de sangue, muito melhor. Então, é aquela história em que os dois tinham razão. O Brizola tinha razão, o Jango tinha razão. Eram respostas diferentes para um mesmo problema, no qual a posição de um não era... É aquele tipo de situação em que 2 posições opostas são igualmente verdadeiras. Nenhuma era falsa. Os dois tinham razão, e aí vai muito da personalidade de cada pessoa. A juventude estava muito mais inflamada com o Brizola, porque o Brizola, quando alguém tem razão e tem coragem, é difícil de não legitimar. Mas o outro tinha razão, só que era uma razão ponderada. Mas, olha, vamos dar um passo atrás, à frente depois. As pessoas pensavam na época, mas como imaginar que se vai ganhar esse plebiscito? Era uma aposta. Ele fez a aposta. E acho que fez uma boa aposta. Embora, é claro, nunca vai se poder apagar uma verdade. O Jango só foi presidente da República porque o Brizola bancou. O Brizola já vinha muito marcado pela encampação aí das empresas de telefone e de energia. E também, numa época de tanta polarização, ele foi sendo rotulado como um comunista. Estava os meios mais reacionários. Ele assustava muito os meios reacionários. Então, a possibilidade dele de chegar à presidência da República era menor. De toda maneira, tudo foi interrompido em 64. E pena que ele não se elegeu lá em 89. Acho que ali era grande. Era a vez dele. E, bom, nós fizemos uma escolha absurda, que foi a do Collor, e ali também são os problemas da esquerda, porque bem, entrou Lula, que era uma liderança nova e crescente, mas se a esquerda tivesse conseguido se unir ali, eu acho que teria sido promissor. Foi uma pena. Eu acho que o Brizola merecia ter sido presidente da República. Dá para traçar um paralelo daqueles dias lá em 61 com os dias que a gente está vivendo hoje? É uma pergunta interessante, porque o Brasil parece se repetir. A gente sempre fala isso aí, como é que se dão as repetições. Aquela história lá do Marx, ela se repete como tragédia, se repete como farsa. Mas são repetições. Estamos de novo numa polarização, os militares estão de novo atuando em política como não deveriam,
Não é adequado que tenha, por exemplo, como tivemos, militar da ativa, posto de ministro, porque tudo isso acende controvérsias, dissensões, ressentimentos, mágoas de coisas não muito distantes. Então, de certa maneira, os militares estão de novo no poder, desta vez pelo voto. Mas são eles que estão lá. E é tudo muito recente. O Brasil tem essas... Em algum momento, os militares fizeram intervenções que, do ponto de vista histórico, foram importantes. Por exemplo, eles deram o golpe da proclamação da República. Não há muita gente lamentando que eles tenham dado esse golpe, mas foi um golpe. Os tenentes, eles agitaram o país durante muitos anos, porque eles conheciam o Brasil profundo, que era miserável. Então, eles estiveram lá em 1918, 1922, a coluna Prestes, etc., etc. Eles participaram da Revolução de 30, mas depois eles foram se radicalizando pela direita. Os tenentes dos anos 20 são os generais militares dos anos de 64. Entende? Eles... sempre se diz 32 mais 32 igual a 64. Então, eles foram se radicalizando pela direita. E talvez o Brasil precise chegar um dia a consolidar a ideia de que o governo é dos civis. E os militares têm uma posição garantida na Constituição e é tudo. Mas é um pouco como os americanos fizeram ali, andaram misturando lá um general com o Trump, e o general decidiu, não é minha tarefa. Mas aqui os militares continuam tendo sede de poder. Não sei se talvez lhes falte uma guerra. Eu acho que eles se sentem um pouco assim, puxa, nós temos tanta preparação e tal, e não temos muita atribuição. Não sei, uma especulação assim, bem rasteira. O que eu acho é que o clima está ficando muito parecido, não com o clima de 61, mas com o clima de 64. Em 64 não tinha como impedir o golpe, porque o Brasil precisava das reformas, as chamadas reformas de base. E quando o Jango abraçou as reformas de base, por exemplo, com o discurso da Central do Brasil, o comício da Central do Brasil, em 13 de março de 64, quando ele abraçou, não tinha mais volta. Porque eram reformas importantes, reforma agrária, reforma da educação, reforma administrativa, muitas. E se não abraçasse as reformas, bom, o país estava no atoleiro. Tinha que fazer reformas, mas em assumindo as reformas, batia de frente com os conservadores, com os militares. Depois de 61, quando os militares erraram o bote, eles resolveram se preparar. Então, de 61 a 64, eles prepararam o golpe. Eles só estavam esperando um bom pretexto. E aí, as reformas e todos aqueles acontecimentos que se deram entre 13 de março e 31 de março de 64 serviram de pretexto. Mas ali, a meu ver, não tinha como evitar. Estava no imaginário dos militares, eles queriam fazer, eles iam fazer, eles fizeram.